A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e todos aqueles que irão ouvir esta mensagem de hoje. Que o Espírito Santo te alcance com as verdades do Evangelho. Palavra do Senhor Jesus Cristo em Mateus, capítulo de número 16 e o versículo de número 18, diz a palavra de Deus: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus amados irmãos, esta palavra, Jesus falando aos discípulos, ele indo em caminho à região de Cesareia de Filipe, cerca de 190 quilômetros de Jerusalém, e nesta região havia uma superstição muito grande, uma região cheia de idolatria, cheia de templos a Baal, a César Augusto, e Jesus queria lhe falar acerca da sua igreja, uma vez em que ali já havia tantos templos, tantos cultos a outros deuses. Jesus chega e vai dizendo qual é a centralidade do culto e quem de fato é a igreja do Senhor, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela e nem prevalecerão contra ela. Portanto, Jesus vai deixando os discípulos bem alicerçados acerca disso, e em meio a todo esse turbilhão de religião, de superstições, de templos oferecidos a outros deuses, que Pedro faz uma das suas maiores confissões da história, que é em Mateus capítulo 16, versículo 16, que diz assim: respondeu-lhes Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro entende as verdades que Jesus está pregando, que Jesus está ensinando, e entende que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que veio para mostrar a salvação para todos aqueles que nele crer. Em meio a tudo isso, Jesus não chama o seu povo de eclésia apenas, que sabemos que é saídos para fora, tirados para fora, é a igreja. Mas Jesus não chama eles de eclésia nesse momento, e chama ele a minha igreja. Por quê? Porque havia muitos outros lugares em que tinham reunião de pessoas oferecendo cultos, e esses cultos estavam sendo oferecidos a outros deuses, como a Baal, como a César Augusto, em que era o imperador de Roma, e eles estavam naquele momento oferecendo cultos a ele. Mas eu quero falar para os irmãos queridos, a todos vocês que estão ouvindo, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Observe que ao longo dos anos a igreja do Senhor cresceu e vem crescendo e crescerá. Por quê? Por causa da exposição da sua palavra, por causa das verdades do Evangelho e da atuação do Espírito Santo, que está convencendo o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. Mas observe mais ou menos, por exemplo, em Atos capítulo 1, versículo de número 15, a Bíblia diz que tinham apenas 120 que estavam reunidos. Quando você chega, meus filhos, em Atos capítulo 2, versículo 31, a Bíblia diz que houve um acréscimo naquela pregação de 3.000 almas. Quando você chega em Atos capítulo 4, versículo 4, você vê que esse número também é aumentado para 5.000, aqueles que estavam se agregando à igreja do Senhor. Em Atos capítulo 5, versículo 14, a Bíblia diz que e aumentavam em grande número a igreja do Senhor, sempre crescendo. Em Atos capítulo 6, versículo 1, a Bíblia diz que crescia o número de discípulos, e a igreja está sempre em crescimento, em desenvolvimento, ouvindo as verdades, agregando as verdades do Evangelho e sendo mudados
e sendo trazidos para a igreja do Senhor, que estava crescendo, que está crescendo e que crescerá. Em Atos capítulo 6, versículo 7, a palavra de Deus diz que e os discípulos se multiplicavam, ou seja, a igreja do Senhor, meu querido, a todo dia, desde a época de Jesus no primeiro século até os nossos dias e até o arrebatamento da igreja, a igreja não irá parar de crescer, a igreja crescerá, o número de discípulos irão aumentar. Por quê? Porque eles estão entendendo as verdades do Evangelho, estão aceitando o Evangelho da salvação, e as portas do inferno não irão jamais, em hipótese alguma, triunfar contra a igreja do Senhor. Eles não irão prevalecer, porque a palavra do Senhor é viva, é eficaz, é poderosa para transformar, é poderosa para nos convencer do nosso pecado, do nosso estado lamentoso, da natureza pecaminosa, mas o Espírito Santo todo o tempo nos convencendo acerca dos nossos erros, das nossas falhas e do nosso pecado. Portanto, meus filhos, baseado nesse texto que nós lemos, em que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, nós queremos trazer para os irmãos características da igreja de Cristo. Observe que ao longo dos tempos, meus filhos, nós estamos perdendo algumas características, nós estamos perdendo alguns princípios, nós estamos deixando de lado algumas questões que são de extrema importância para nós como igreja do Senhor, como igreja de Cristo, espalhado nessa imensidão de mundo, nessa imensidão de habitantes, nesse mundo todo. Nós devemos recuperar alguns princípios e algumas verdades do Evangelho. Uma das primeiras questões é que, ao longo dos anos, e não só hoje, mas os profetas do Antigo Testamento já falavam sobre isso, que erra o homem por não conhecer as Escrituras, que erra o homem por não conhecer as verdades, que João vai falando em capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, e Cristo está embutido na palavra, na Bíblia. E nós estamos errando, nós estamos pecando. Por quê? Porque nós estamos deixando de examinar as Escrituras. É um dos princípios, é uma das características da igreja de Cristo, é estarmos na palavra, é lermos a palavra, é entendermos a palavra, é meditar na palavra e vivermos a palavra. Hoje a igreja está sendo levada em promessas mentirosas, em falsas profecias, que estão desconectadas da Bíblia, desconectadas da verdade, que estão fora dos propósitos de Deus, porque a palavra de Deus diz que tudo pode passar, menos a palavra de Deus, o que está escrito neste livro, o que está escrito nesta palavra, e todas as profecias e palavras e promessas deste livro se cumprirá em nossa vida. Observe a quantidade de irmãos frustrados, desanimados, cabisbaixos. Por quê? Porque uma promessa não se cumpriu. Mas quem que prometeu e não cumpriu? Talvez não seja, e tenho quase certeza, e tenho certeza absoluta que não foi o que está aqui na palavra de Deus, porque tudo que está escrito aqui na sua palavra se cumprirá vírgula por vírgula. Agora, essas promessas mentirosas, essas questões de interpretação de texto errada, que faz uma aplicação errada para os irmãos, isso cairá por terra, mas a palavra de Deus não cairá por terra. Então, a primeira característica da igreja de Cristo é aquela que tem embasamento nas suas palavras, na Bíblia. Que a igreja de hoje tenha as características dos bereanos. O que os bereanos faziam, irmão? Eles examinavam as Escrituras, eles observavam as Escrituras. O salmista vai dizendo no Salmo 119, o verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
que nós possamos ter lâmpada para os nossos pés, que nós possamos ter luz para o caminho que nós estamos trilhando. Por quê? Porque as verdades do Evangelho, ela traz para nós clareza, traz para nós a iluminação para não cairmos em precipício. O mesmo salmista, no verso de número 11, ele diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Que a igreja atual, que essa geração possa retornar a um dos primeiros e primordial princípio da igreja de Cristo, que é estar na tua palavra, estar meditando na sua palavra. Salmo de número 1 e os seus primeiros versos diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nos seus mandamentos, nos seus preceitos, nos seus estatutos, e nesta lei nós iremos meditar de dia e de noite. Josué capítulo 1 e os seus primeiros versículos vai dizendo: Josué, meu filho, não te aparte da lei que está neste livro, e nem dela se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, mas que nós sejamos ali alicerçados na poderosa, inerrante, infalível, imutável palavra de Deus. Primeira característica da igreja de Cristo é estar na palavra, meditar na palavra e viver a palavra de Deus. Uma segunda característica da igreja de Cristo é uma igreja de oração. Perdemos esse princípio. Antigamente, meus irmãos, nós tínhamos mais esta comunhão de estarmos orando, de estarmos falando em todo o tempo com o Senhor nosso Deus. Paulo vai ensinando a igreja de Tessalônica, dizendo: orai sem cessar, que nós possamos estar em todo o tempo em comunicação com o Senhor, em diálogo com o Senhor, orando, falando com Deus, expondo os pontos diante de Deus. E eu quero dizer, meu querido, que isto é algo que nós estamos deixando para trás. Olha o que diz a palavra de Deus em Atos 1 e o versículo de número 14: todos estes perseveravam unânimes em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Oh, meu querido, que nós possamos voltar a esta prática de oração. Olha ainda o que diz a Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha que coisa gostosa, nós estamos em comunicação com o Senhor, nós estamos nos comunicando com Ele, nós estamos falando com Ele. Não é uma obrigação, é uma dádiva, é um presente. Nós, pecadores, cheios de falha, temos o privilégio de conversar com um Deus que é santo, pelo poder da oração, ou pelo meio, ou pelo ministério, ou pela prática da oração. Voltemos também ao princípio, a este sustentáculo da igreja, que é oração. Em Atos capítulo 3, versículo 1 diz assim: e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. Eles subiam para o momento da oração. Oh, meu irmão, como é bom nós termos um tempo para termos esta comunhão com Ele, falarmos com Ele. É momento onde o nosso coração é quebrantado, é momento onde nós choramos, é momento onde nós expomos as nossas necessidades. Olha como Ele quer conversar conosco e nos ouvir. Ele diz assim: olha, mas quando tu fores orar,
entra no teu quarto, entra no teu aposento, fecha a porta e ora ao teu Pai que te ouve em secreto. Meu filho, entra no teu momento íntimo, entra no teu momento particular com o Senhor em oração, e o Senhor nos ouvirá em secreto, nos ouvirá as nossas petições e os nossos momentos de oração. Jesus foi um exemplo vivo de oração. Quantos momentos na Bíblia nós vamos ouvir e ver Jesus orando? Jesus, ele orava pela manhã, Marcos capítulo 1, versículo 35. Jesus orava à tarde, Mateus 14, 23. E Jesus orava à noite, Lucas 6, 12. Jesus tinha uma vida regrada de oração. Ele orava, meus filhos, que nós possamos também voltar a esta prática da oração, momentos em que nós oramos, momentos em que nós entregamos as nossas dificuldades, os nossos problemas em oração. Primeiro ponto, a igreja de Cristo precisa voltar à palavra. Segundo ponto, a igreja de Cristo precisa voltar à oração. Terceiro ponto, a igreja de Cristo precisa voltar à unidade, a sermos unidos, a sermos um corpo, e isso é algo em que nós precisamos voltar. Meus irmãos, Deus quer a unidade da igreja, Deus quer ver o seu corpo unido, Deus quer ver o seu povo falando a mesma língua, no mesmo parecer. Por quê? Porque Deus, ele é o cabeça e nós somos o corpo, e todos os membros devem estar ligados a este corpo, porque nós temos um cabeça que é o Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele diz, Salmo de número 133 e o seu verso 1, ele diz: como é bom, como é agradável e suave que os irmãos vivam em união. Vivermos unidos em Cristo, vivermos unidos pela cruz de Cristo, vivemos unidos pela sua palavra. Isso não quer dizer que todos têm que ter o mesmo parecer, a mesma ideia, pensar a mesma coisa, não, mas em Cristo, na palavra, no meio do Evangelho, nós temos que ter o mesmo parecer, a mesma ideia e o mesmo pensamento. Jesus quer restaurar a igreja, Jesus quer restaurar a unidade da igreja, Jesus quer restaurar a unidade de ministério que estão separados, brigam por causa de membros, brigam porque quem tem templo maior, quem tem templo menor, brigam quem conhece mais teologicamente, quem conhece menos teologicamente. É lógico que nós não estamos defendendo aqui esses pastores hereges que não lêem a Bíblia, que não interpretam ela de forma correta. Nós não estamos dando legalidade para isso, mas nós estamos dizendo o seguinte, irmãos, unidos. Uns conhecem mais, outros conhecem menos, mas nós somos corpo, nós somos membros do corpo de Cristo. Paulo vai ensinando isso à igreja de Corinto, que estava dividida, que estava problemática, e ele vai dizendo que nós somos o corpo de Cristo. O próprio Jesus vai falando no Evangelho de João, que escreveu João, capítulo 17, versículo 21, ele vai dizendo: para que todos sejam um, como tu és, ó Pai, e és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Devemos ser unidos, devemos ser um povo, devemos servir a um só Senhor, devemos adorar a um só Deus, devemos honrar a um só Senhor, porque os nossos cultos estão divididos em aqueles que adoram ao Senhor e aqueles que estão ligados ao culto antropocêntrico, o culto ao homem, um culto aos seus prazeres, um culto em que um rege melhor do que o outro, um louva melhor que o outro, um prega melhor que o outro. Isso não é a igreja de Cristo. A característica da igreja de Cristo é a unidade, a união, e que todos nós sejamos um no Senhor, assim como a Trindade é um em sua essência. Então, que nós possamos primeiro retornar ao princípio da oração, retornar ao princípio da palavra. Segundo, retornarmos ao princípio da oração.
Terceiro, retornarmos à unidade da igreja. E por último, a igreja de Cristo é a igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja que crê na atuação do Espírito Santo. É uma igreja que crê nos dons espirituais. É uma igreja que crê nos dons e também no ministério em que o Espírito Santo transmite à igreja. Ser cheio do Espírito Santo não está ligado aos movimentos e modismo que nós estamos vendo nos dias atuais. Ser cheio do Espírito Santo é você estar cheio do fruto do Espírito. É você exalar o fruto do Espírito, é você transparecer o fruto do Espírito. Isso é você, meu irmão, isso sou eu, meu querido, sermos cheios do Espírito Santo do Senhor. Ser cheio do Espírito Santo é você não maldizer o seu próximo. Ser cheio do Espírito Santo é você cumprir com suas obrigações de homem. Ser cheio do Espírito Santo é nós darmos a vazão, a oportunidade para que o nosso caráter seja mudado, a nossa forma de ser seja mudado. Ser cheio do Espírito Santo, amado, é nós não falarmos mal do próximo, é nós não estarmos fazendo tudo que vai contra as verdades do Espírito Santo. Estamos ligados a um dia, um momento, uma época, amados, em que ser cheio do Espírito Santo é apenas falar em línguas, é apenas levantar no meio da igreja e profetizar. Mas quando acaba o culto, está de cara virada para o irmão, não dá a paz do Senhor para o irmão. Tem membros da igreja, irmãos, que fazem meses que não dá a paz do Senhor para o seu pastor, para o seu líder. E você quer dizer para mim que você está cheio do Espírito Santo? Você está enganado, você está equivocado. Converta-se, para que o Espírito Santo possa produzir em você transformação. Líderes que não falam com seus membros, precisamos nos converter para que sejamos cheios do Espírito Santo. Os irmãos compram e não pagam e dizem ser cheios do Espírito Santo. Os irmãos estão querendo ser um melhor do que o outro da igreja, estão dizendo que estão cheios do Espírito Santo. Mas ser cheio do Espírito Santo, meu querido, é você ter certeza da salvação. Ser cheio do Espírito Santo é você saber ouvir as verdades do Evangelho. Ser cheio do Espírito Santo é você transmitir bom testemunho para aqueles que estão na sua rua, na sua casa, na sua parentela. Ser cheio do Espírito Santo é você transmitir algo que o mundo não tem: paz, equilíbrio, uma palavra de Deus para quem está se perdendo, uma palavra de Deus para quem não tem paz. Esse mundo perdeu a paz, esse mundo perdeu o equilíbrio, esse mundo perdeu a tolerância. Mas um crente cheio do Espírito Santo, ele é um crente que ele sempre tem uma palavra de Deus, uma palavra que edifica, uma palavra que muda, uma palavra que transforma. E isso é a poderosa, inerrante, infalível palavra de Deus. Meus queridos irmãos, fiquem com esta palavra. Os princípios da igreja precisam voltar, e os princípios da igreja é voltarmos à leitura, à observância da palavra, é voltarmos a ter uma vida de oração, é termos unidade como corpo de Cristo, e por fim é sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe e que Deus te proteja, em o nome do Senhor Jesus. Amém.